Boa noite, irmãos. Eu estou me sentindo tão pequenininho aqui atrás disso. O púlpito na minha igreja é tão pequenininho, esse aqui é tão grandão. Mas dá para me enxergar? Eu tô achando que esse púlpito é uma espécie de proteção, né, pastor? Para a gente, protege bem até o peito aqui. Eu vou, talvez amanhã, se o pastor permitir, eu vou querer falar aqui na frente, aqui, do lado de lá do muro, da muralha. Me senti mais perto de vocês um pouquinho. Mas é uma alegria, meus queridos, estar com vocês e falar sobre uma matéria que o pastor Germán já disse, que é tão fascinante como a história da igreja cristã. Vocês têm aí na sua apostilinha, na terceira página, você tem aí o esboço da primeira unidade. E antes de nós começarmos, é bom que os irmãos tenham ciência do fato de que este mês, o mês de outubro, é um mês especial para a história da igreja cristã. Quem sabe por quê? Quem sabe o que aconteceu no mês de outubro e que é extremamente importante para a história da igreja cristã, para a nossa história como protestantes, como filhos da reforma? Quem sabe o que aconteceu em outubro? O que aconteceu? Foi no dia 31 de outubro de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, um monge católico chamado Martinho Lutero ousadamente se aproximou da porta da catedral de Wittenberg e fixou na porta da igreja suas 95 teses, que versavam especialmente contra o comércio de indulgências, que vendia o perdão de Deus para as pessoas a dinheiro. Você podia comprar o seu perdão se você quisesse. Você poderia comprar inclusive o seu perdão de pecados futuros. Se você estivesse planejando cometer algum pecado amanhã, você já podia comprar o perdão hoje. Era um papel, a indulgência era um papel, um documento. E naquele documento estava lá a garantia do seu perdão. Você comprava e estava garantido. E o que aconteceu em outubro de 1517 foi que Martinho Lutero ficou muito indignado com o comércio de indulgências feito por um monge dominicano chamado João Tetzel. João Tetzel fazia uma banquinha e vendia perdão de pecados. E ele conseguia atrair as pessoas para comprar o perdão de pecados delas próprias e dos seus parentes que já tinham morrido. Porque ele dizia assim: se você comprar o perdão de pecados dos seus parentes que já morreram, você vai libertá-los do purgatório. Então as pessoas corriam lá para comprar o perdão, para libertar o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó, o avô, o filho que tinha morrido, libertar do purgatório. E compravam, pagavam caro para a alma sair do purgatório. Ele falava assim: assim que a moeda cai no cofre, a alma pula do purgatório, na hora. A moeda caiu no cofre lá embaixo, a alma lá de baixo pula lá para cima, na hora. E está no céu, está garantido. Quando ele chegava numa cidade e não conseguia vender muita coisa, ele falava assim: olha gente, essa noite eu escutei uma voz vindo do cemitério. Escutei uma voz vinda do cemitério. E olha, era a voz de uma alma. A alma de um parente de vocês lá do cemitério chorando. Sabe por quê? Porque ela está no purgatório. Agora não sei que alma é essa, não perguntei o nome. Mas pode ser do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu filhinho que morreu. E você vai deixar essa alma lá por causa de dinheiro? Então vinham as filas enormes e libertavam aquela alma ali do purgatório, pagando bastante caro. Uma vez foi engraçado, uma vez João Tetzel estava vendendo indulgência, chegou um moço para ele e falou assim: olha, eu posso comprar o perdão de um pecado que eu vou cometer amanhã? Ele falou: pode. O que você quer fazer amanhã? Amanhã eu quero cometer um assalto. Assalto? Assalto custa caro.
Assalto não é qualquer pecado, não. Assalto vai ser complicado. Senão, quanto que é? Olha, o assalto vai custar tanto. Tá bom, eu compro. Comprou o perdão. Comprou o perdão, foi embora para casa. Quando o Tetzel saiu da cidade, aquele moço assaltou ele. Assaltou o próprio Tetzel. Aí o Tetzel reclamou. Mas você me assaltou? Eu falei assim, olha, você não pode falar nada, olha o perdão aqui, ó. Já comprei a indulgência, já estou liberado, ninguém pode me prender, nem Deus pode me condenar. Ou isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui vale ou não vale? O que Tetzel ia responder? Ele ficar quietinho, foi embora sem nenhum dinheiro naquele dia. Martinho Lutero ficou muito irritado com essa situação toda e afixou ali as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, mostrando, desafiando os teólogos católicos para um debate acerca das indulgências e outros dogmas da igreja católica. Esse fato é considerado, esse momento em que ele fixou as suas teses na porta da igreja, esse momento é considerado o estopim da reforma protestante que abalou todo o mundo da época, especialmente a Europa da época foi muito abalada pela reforma e mudou todo mundo. Nós batistas, evangélicos em geral, nós somos descendentes da reforma protestante. Por isso essa data, 31 de outubro de 1517, é muito importante para a nossa história, para a nossa identidade. Foi um momento muito importante quando a teologia cristã se libertou do jugo do papismo e da teologia escolástica que marcava o catolicismo medieval e marca o catolicismo clássico ainda hoje. Muito bem, então não é por acaso que estamos aqui no mês de outubro, né? É um mês de grande relevância histórica para a igreja cristã. Muito bem, você tem aí na terceira folha da sua apostila, você tem aí o título A Plenitude dos Tempos. Abra sua Bíblia em Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Veja o que está escrito nesse versículo. Gálatas 4:4 é um versículo conhecido. E é um versículo que vai nos ajudar, que vai servir de pano de fundo para esse primeiro estudo, o primeiro estudo de hoje, Gálatas 4:4. Diz assim o texto bíblico. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Eu vou ler novamente. Olha o que diz. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressãozinha, a plenitude do tempo. O que significa essa expressão, plenitude do tempo? Significa o seguinte: quando os tempos se completaram, quando chegou a hora, quando estava tudo pronto, Deus enviou seu filho. Essa expressão, na palavra de Deus, no Novo Testamento, a palavra plenitude significa completeza. Eu não sei se essa palavra existe em português. Completeza. Completude. Completude é pior, não é pior, hein? É completeza, não sei como, mas a qualidade daquilo que é completo. Aquilo que não falta nada. Quando o texto fala, quando chegou a plenitude dos tempos, significa o seguinte: quando não faltava mais nada, quando chegou a hora exata, quando os tempos se completaram, quando tudo estava pronto, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E é muito interessante porque alguns historiadores entendem que esse versículo diz respeito ao cenário mundial que Deus montou para trazer ao mundo a igreja. É muito interessante ver isso, meus irmãos. A igreja não foi um evento que ocorreu por acaso. Quando nós estudamos a história da igreja cristã, e nós contrapomos essa história ao cenário mundial, à história universal, nós percebemos que parece que tudo que aconteceu nos séculos anteriores aconteceu com o objetivo de preparar o mundo para o advento do cristianismo. É como se Deus, ao longo dos séculos, desde a criação até o nascimento de Jesus, ele estivesse preparando o cenário
preparando o palco, preparando as coisas para que a igreja surgisse, para que viesse o fundador da igreja, o seu filho, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, viesse ao mundo e fundasse no mundo, já preparado por Deus, a sua igreja. Isso é muito importante assimilar. E é importante assimilar isso porque isso mostra que nós temos um Deus que é soberano, que está acima da história. Deus é um Deus que tem um plano. As coisas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem porque tem que acontecer, porque há um destino cego guiando as coisas, porque há forças impessoais dirigindo tudo, porque nós usamos nossa liberdade deste ou daquele jeito, e Deus está distante e não pode interferir. Nada disso é verdade. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura e olhamos para versículos como esse, nós aprendemos isso, que Deus prepara o cenário para a realização dos seus planos. E é simplesmente extraordinário perceber isso nos fatos que nós vamos apontar agora. Nós percebemos que realmente coisas que aconteceram séculos antes, impérios que se levantaram séculos antes, tudo isso foi formando todo um contexto político, social, econômico, jurídico até mesmo, para que a igreja surgisse e surgisse no momento certo, e daí se expandisse e ganhasse o mundo. Os irmãos podem ter certeza, se Jesus nascesse hoje e a igreja fosse fundada hoje, a igreja não alcançaria o mundo tão rápido quanto alcançou por ter surgido no primeiro século da era cristã. Foi o século perfeito. As condições de todo mundo, de todo o cenário, eram simplesmente condições perfeitas. Era a hora certa, era a plenitude do tempo. Deus preparou tudo, e quando a igreja surgiu, em 2 gerações, ela já se expandiu por quase todo o mundo conhecido, quase todo mundo de então. Um fenômeno simplesmente inexplicável. Como poderia acontecer aquilo? Uma dúzia de homens, simples, cheirando peixe, pessoas humildes, num país pequeno, inexpressivo, esses homens conseguem expandir a sua fé pelo mundo todo, como nenhum outro movimento jamais viu. O que acontece? Isso é um milagre, isso por si só é um milagre. Quando nós olhamos para a história, vemos, por trás desse milagre está a mão de Deus, que preparou o cenário, preparou tudo certinho, para que a igreja aparecesse e se expandisse por todo mundo, chegando até nós hoje. Muito bem, se você olhar aí a sua apostila, você vai ver um dos fatores que favoreceram a expansão do cristianismo. Observe aí o primeiro fator, está aí no número 1 da sua apostila. Estão vendo aí? Primeiro fator, o fator geográfico palestino. É uma pena eu não ter hoje a projeção aqui. Amanhã nós teremos o projetor e os irmãos verão as figuras que eu trouxe, mapas e fotografias, tudo mais. A projeção ficará aqui na frente, os irmãos poderão ver. Eu tenho aqui, mas não tem como mostrar. E é pequenininho, se eu virar o laptop não vai adiantar nada. Não tem jeito, é pequenininho, não tem como, né? Posso pegar um binóculo, mas não dá. Mas a Palestina é ruim, porque o fator geográfico, mostrar a geografia sem mostrar um mapa, fica difícil, não é verdade? Mas os irmãos devem se lembrar que a Palestina fica exatamente no meio da rota entre o Oriente e o Ocidente. A Palestina pega aquela faixinha de terra que abrange o lado oriental do Mediterrâneo. É através dela que se tem acesso ao mar vindo do Oriente. É através dela que um viajante pode passar da Mesopotâmia, da região que é chamada, o lado oriental da região chamada Crescente Fértil, para o Egito e para outras regiões da Europa Ocidental. Então, a Palestina se situa num lugar extremamente importante e estratégico. Não é à toa que os grandes impérios do passado sempre ficaram de olho na Palestina.
Por que os impérios do passado sempre ficavam de olho na Palestina? Porque aquele território era uma passagem. Aquele território era um pedacinho de terra que dava esse acesso do lado de lá do mundo, do lado leste do mundo, ao lado oeste do mundo. Isso era muito importante. Esse fator, o fator geográfico, o aspecto geográfico, a realidade geográfica da Palestina foi fundamental para o cristianismo. Por quê? O cristianismo surgiu nesse lugar onde as pessoas fervilhavam ali. O cristianismo não surgiu numa nação distante, obscura, lá nas regiões dos bárbaros, para lá do Reno, para lá do Danúbio, lá longe, não. Ele surgiu exatamente onde os povos todos afluíam por razões comerciais, religiosas e as mais diversas razões. E estando ali, as pessoas que passavam, vindo do Oriente, e passando para o Ocidente, e vindo do Ocidente, e indo para o Oriente, elas tinham contato com aquela terra. E tendo contato com aquela terra, tinham contato com as ideias que apareciam naquela terra. Permaneciam ali algum tempo, ouviam falar dos costumes, ouviam falar das novidades, ouviam falar de coisas novas que estavam surgindo por ali, e aquelas ideias, então, uma vez assimiladas, aprendidas, conhecidas, eram levadas para outras regiões, por esses mesmos viajantes que iam e vinham. Então, esse fator foi extremamente importante, o fator geográfico palestino foi fundamental. Se o cristianismo tivesse surgido na Espanha, por exemplo, ou na França, por exemplo, ou na Inglaterra, ele não teria tido esse impacto tão grande que teve, como aconteceu no primeiro século, em virtude desse fator. Quando Deus falou assim: olha, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que te mostrarei. O povo judeu vai possuir esse pedacinho de terra aqui. Deus tinha uma razão para isso. Poderia ser qualquer pedacinho de terra? Bom, Deus é soberano. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele tinha uma razão para escolher aquele pedacinho de terra especificamente. Obrigado. Obrigado, irmão. Ele tinha razão para escolher aquele pedacinho de terra especificamente. Deus conhecia o lado estratégico daquele pedacinho de terra, a sua posição estratégica. E por isso escolheu aquele lugar para ser o lugar do seu povo. E ali nascer o Messias como judeu, no meio do seu povo. E ali nascer o cristianismo para se expandir por todo o mundo da época. E de lá para nós. Mas há um outro fator aí na sua apostila. Veja aí o segundo fator. O que você tem aí? Qual foi o outro fator que favoreceu a expansão do cristianismo já no primeiro século? Veja aí, o fator intelectual grego. É interessante observar isso aí. Os irmãos já devem ter estudado na escola a vida e as conquistas do grande Alexandre. Alexandre o Grande. Já ouviram falar de Alexandre o Grande, no Império Grego? Se os irmãos estudarem a história bíblica, os irmãos vão perceber que existe no Antigo Testamento uma sucessão de impérios. Você vê, por exemplo, o Império Egípcio, na época do Êxodo. Você vê na época de Oséias, na época de Isaías, você vê um Império Assírio. Você vê também, depois do Império Assírio, você vê na época de Jeremias, na época de Ezequiel, na época de Daniel, você vê o Império Babilônico. E depois do Império Babilônico, nós aprendemos, olhando lá o livro de Esther, nós aprendemos que surgiu o Império Persa, ou o Império Medo-Persa. E depois disso, o Velho Testamento acaba. O Velho Testamento acaba mais ou menos no ano 397 a.C., mais ou menos essa época, 4º século antes de Cristo. E depois do Império Persa, surgiu um outro império que não aparece na Bíblia, porque a literatura profética, ela se encerra antes do surgimento desse império. E que império é esse? É o Império Grego. O Império Grego se situa no que nós chamamos de período interbíblico. O que é o período interbíblico? É o período de 400 anos
de silêncio profético, que abrange desde a época de Malaquias, né? assim que Malaquias parou de escrever, né? Malaquias, até o primeiro livro do Novo Testamento. São 400 anos em que nada foi escrito por profetas de Deus, por apóstolos de Deus. É o período de silêncio profético. E esse período se encaixa exatamente no período do Império de Alexandre, ou no período do Império Grego. Os únicos livros que foram escritos nessa época, e que alguns consideram bíblicos, são os livros apócrifos. Os livros apócrifos que a Igreja Católica inseriu na Bíblia em 1545, no Concílio de Trento. Algumas pessoas falam assim: pastor, por que a nossa Bíblia tem livros a menos do que a Bíblia católica? Isso não é verdade. É diferente, você deve afirmar isso de forma diferente. A Bíblia católica tem livros a mais, que foram inseridos só no Concílio de Trento, no século XVI, que foi um concílio contra a reforma protestante. Foi uma reforma católica que perdurou de 1545 até 1563. Foi um longo período do Concílio de Trento, que abrangeu o Concílio de Trento. E nesse concílio foram inseridos esses livros, que são chamados livros apócrifos. Esses livros, os livros apócrifos, foram produzidos no período grego, no período em que o império que reinava era o império helenista, o império grego. Muito bem. Quando nós chegamos no Novo Testamento, que império que está reinando? É o império romano. No Novo Testamento não ouvimos falar também do Império Grego. O que aconteceu durante o período do Império Grego? Na Bíblia não temos nenhum livro escrito nessa época, mas nós sabemos que o Império Grego foi fundamental para preparar o cenário para que a igreja surgisse. Como isso aconteceu? Bem, aconteceu porque Alexandre o Grande, ele tinha por propósito helenizar o mundo. O que é helenizar? Eu tenho uma filha que se chama Helena. O que é helenizar? É passear com a minha filha. Não, nada a ver. O que é helenizar? A Grécia, em grego, se fala Helás. Se você for na Grécia hoje, você pode comprar até uma camiseta para você, vai estar escrito Helás. Um souvenir qualquer, alguma coisinha que você comprar, vai estar escrito Helás. Ainda hoje. O que é isso, Helás? Helás é a Grécia. O helenismo é a comunicação, a transmissão da cultura grega a todo mundo. Por quê? Porque Alexandre o Grande, ele não queria só conquistar territórios. Ele queria que o mundo inteiro virasse uma Grécia. Já imaginaram? Que ideia fantástica! Ele não queria só dizer, bom, nós somos a Grécia, agora vamos pegar então os outros países aqui, o Egito lá para baixo, e as regiões aqui do norte, e ali a Espanha para lá, e o Oriente ali. Ele não queria somente isso, ele pensou assim: eu quero expandir a Grécia, eu quero que a Grécia cresça, eu quero que o mundo inteiro seja um mundo grego. É isso que eu quero. O mundo inteiro vai ser um mundo grego. É a helenização do mundo. Ele conseguiu? Olha, ele morreu com 33 anos, chorando, porque não tinha mais terra para conquistar. E ele atingiu seus propósitos de maneira substancial. Você chega no Novo Testamento e você vai folheando a Bíblia, você encontra um apóstolo Paulo. Um homem culto ou um homem inculto? Muito culto, instruído aos pés de Gamaliel. Falava hebraico, né? Um hebraico mais moderninho, né? Falava grego, escreveu tudo em grego. Aí você continua a sua leitura. E você chega em João, um pescadorzinho humilde. Você chega em Pedro, um pescador simples. E você olha, que língua eles escreveram? Eles eram judeus, não eram?
Eles não eram judeus? Que língua eles usaram para escrever seus livros? O grego, o terror dos alunos de teologia. O aluno de teologia, coitado, se ele quiser aprender teologia mesmo, ele tem que mergulhar no grego. Quem é o culpado? É o seminário? Não, é Alexandre o Grande. Quer brigar, briga com ele. Mas Alexandre o Grande, ele conseguiu helenizar o mundo de tal forma que até na Palestina, onde os livros do Novo Testamento foram escritos, ou a parte deles, e até os judeus que primavam por sua cultura, que primavam por sua história, e todos os livros do Novo Testamento foram escritos por judeus, até os judeus usavam o grego. Alexandre o Grande conseguiu fazer isso. E qual foi a grande vantagem disso? É muito fácil. Quem já viajou para o exterior sabe. Quando você viaja para o exterior, num país que não fala a sua língua, como é que você evangeliza alguém? Você vai até o Japão. Quem aqui fala japonês? Ninguém. Alguém fala japonês aqui? Não? Ninguém. Você vai até o Japão e fala, eu sou missionário entre os japoneses e vou pregar entre os japoneses. Deus vai me ajudar. Você chega lá. Recebe alguma coisa, você fala, arigatô. E vai ficar no arigatô por muitos anos. Muito tempo. Porque não sabe se comunicar. Você vai ficar anos e anos e anos tentando aprender aquela língua dificílima. E o chinês então? Já imaginaram? Eu me lembro que uma senhora uma vez foi me ensinar japonês em Atibaia. Eu mandei ela embora depois da terceira aula. Falei, não, para aprender isso aqui, aquelas letrinhas, aqueles desenhos todos, aprender isso aqui, quando eu aprender isso aqui, eu vou ter 75 anos de idade, para aprender a falar 3, 4 frases. Jamais eu vou aprender isso aqui, muito demorado. Os missionários que a partir do século XVI começaram a ir para a China, missionários católicos, começaram a ir para a China, ficavam anos e anos e anos e anos e anos tentando aprender aquela língua para poder transmitir alguma coisa. A barreira linguística para as missões é muito grande. Nós temos o caso de Guilherme Carey, quando ele foi para a Índia e ele tentou se comunicar com as pessoas, foi uma grande frustração. Primeiro, ele não compreendia a dinâmica da língua. Ele queria traduzir a Bíblia para, pelo menos, o dialeto principal dos indianos. E ele traduziu. Quando ele traduziu a Bíblia toda, ele deu para o indiano ler. O indiano não entendeu nada. Não entendi uma palavra. Anos de trabalho. Perdidos. Ele teve que começar tudo do zero. E o pior, a esposa dele era louca. A esposa dele. Ele tinha que traduzir com a mulher gritando do lado. Agora você imagina a situação. A mulher louca, imitando um orangotango ali do lado, berrando ali do lado. Ele tentando aprender o indiano, e tentando traduzir a Bíblia para o indiano, com uma dificuldade terrível, terrível, terrível. Anos e anos e anos e anos tentando fazer isso, para conseguir começar ali uma igreja na Índia. Agora, e os missionários do primeiro século? Tinham esse problema? Tinham? Não. Por que não? Porque Deus preparou o Império Grego com essa mentalidade de helenização do mundo. Deus levantou Alexandre o Grande. Você sabe por que Deus levantou Alexandre o Grande? Por causa de você. Deus levantou Alexandre o Grande por causa de você. Para que a igreja nascesse e chegasse até nós hoje, para que o evangelho anunciado pela igreja antiga chegasse até nós hoje com rapidez. Se não tivesse acontecido aquilo, se Deus não tivesse levantado Alexandre o Grande e helenizado o mundo, Deus sabe em que século da história humana a fé cristã ia sair daquele paizinho lá no Oriente Médio, ia chegar até aqui. Deus sabe. Ele está adorando Tupã até hoje. Mas Deus levantou aquele homem, helenizou o mundo, preparou o cenário, todo mundo falando grego. Quando o apóstolo Paulo chegava numa cidade distante, ele falava, as pessoas entendiam o que ele falava. Falava grego. Todo mundo falava grego. Era fácil se comunicar. Vejam como Deus preparou o cenário de uma forma extraordinária. E outra coisa importante, você vê aí também, no item 2, o pensamento grego. Por que o pensamento grego está aqui? Porque Alexandre o Grande quis transmitir também uma forma de pensar.
Quem aqui já estudou filosofia grega? Quem aqui gosta dessas coisas? Filosofia, Platão, Aristóteles, né? Quem gosta dessas coisas? Né? Bom, nem todo mundo gosta, hoje em dia, infelizmente, nós queremos coisas mais práticas, né? Mas os gregos, eles eram pessoas muito voltadas para a filosofia. O que é filosofia? Filosofia, a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Philos é amigo, amigo. Sofia, eu tenho uma filha que chama Sofia. Sofia, né? Sofia significa sabedoria, né? A minha filha é filha da sabedoria. Não, ela é não, eu não sei o que ela é, né? Não sei o que será, tem só 4 anos, né? Mas a filosofia é isso, o filósofo é o amigo da sabedoria, é o filósofo. Né? E o filósofo é o amigo da sabedoria por quê? Porque ele se preocupa com as questões essenciais da vida. O que é a realidade, por exemplo. E o que é que existe? O mundo no qual vivemos é só isso ou existe algo mais? E dentro da filosofia grega, surgiu no período clássico os pensamentos de um filósofo famosíssimo chamado Platão. Já ouviram falar de Platão? O que é que Platão dizia? Platão dizia que esse mundo presente é só um reflexo de uma realidade além. Prestem atenção nisso. Prestem atenção. A gente pensa que Platão é complicado. Ele é um pouco sim, mas basicamente é isso que ele ensinava. Olha, este mundo é só um reflexo de uma realidade muito mais intensa que está fora daqui. Um outro mundo? Platão dizia assim, há um outro mundo além deste. É o mundo dos universais. É o mundo das perfeições. Este mundo é só um reflexo desse mundo dos universais. Esse mundo é só uma sombra desse mundo das perfeições. O que vocês acham? Isso lembra alguma coisa da fé cristã ou não? Lembra ou não? Lembra. É interessante, nós aprendemos pela fé cristã que este mundo não é tudo. Hoje em dia tem a teologia da prosperidade, que acha que tudo é aqui, né? O que é salvação para o teólogo da prosperidade? Para esse pessoal que vive ensinando essas coisas. Salvação para eles é o quê? É se livrar da pobreza, né? E da doença. Isso é salvação. Jesus veio salvar. Salvar do quê? Da conta bancária negativa, né? E da dor na coluna. Podia comprar talvez uma dipirona. Seria bem mais barato, né, do que tudo isso. Ou administrar melhor os bens. Ia ser bem mais em conta do que ter que morrer o Filho de Deus por causa disso. Mas essa é a visão da teologia da prosperidade. É como se a realidade fosse só aqui, não existisse um céu. Isso não é cristianismo, não se iludam. Muitos evangélicos que vocês conhecem hoje, dessas igrejas, têm que ser evangelizados. O maior campo missionário no Brasil é o meio evangélico. Não tenham dúvida disso. Tem que chegar para essas pessoas e evangelizá-las, falar de Jesus para elas e falar do céu, que elas não sabem dessas coisas, não conhecem isso. Você tem que explicar. O cristianismo sempre afirmou a realidade de uma outra dimensão, que nós chamamos de céu. E quando o cristianismo chegou com essa mensagem, falando acerca de uma outra realidade, de um céu, de um outro reino, o mundo todo estava com a mente preparada para receber isso. E foi fácil para o mundo da época acolher essa ideia, porque Platão já tinha familiarizado pessoas do mundo todo com essa mentalidade de uma realidade além da realidade que está aqui. Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. O autor de Hebreus fala, olha, essas coisas, o tabernáculo terreno, é só uma sombra do tabernáculo celestial. Nós vemos essa linguagem no Novo Testamento. E essa linguagem era familiar aos homens da época, porque tinham sido helenizados. Muito bem. Continuando aí. Veja o outro fator que aparece aí. Estou correndo muito? Tá bom? Estão cansados? Querem parar? Não? Ok. Amanhã eu mostro uma foto de Atenas. Uma foto de Atenas, né? Da Acrópole. Não falte amanhã, senão você não vai ver a foto. Tá? Então, venha, eu vou mostrar a Ágora. Quem sabe o que é Ágora? Não sabe, vai aprender amanhã.
Acrópole, quem sabe o que é? Não sabe, vai aprender amanhã. E Areópago, a foto dos três está aqui. Então não falte, não falte. Ok? Não aprendeu. Se não aprendeu na escola, vai aprender na igreja. Muito bem. O terceiro fator que nós temos aí, e esse é muito importante, é o fator religioso judaico. Muito importante esse elemento aqui. Agora, deixa eu perguntar para vocês, agora essa parte aqui, essa parte é uma parte que nós podemos extrair do nosso conhecimento bíblico. Qual foi o evento na história do Antigo Testamento que mais marcou, foi uma ferida muito profunda na história do povo judeu? Qual foi? Qual foi? O evento que marcou Israel de uma forma tão intensa no Antigo Testamento, que nunca mais aquele povo foi o mesmo, até hoje. Até hoje, aquele povo ainda vive em função das consequências decorrentes daquele episódio que ocorreu ali no Antigo Testamento. Oi? O pastor acertou. Como é que o pastor sabia? É isso mesmo. Né? O pastor tinha obrigação de saber. Né? O cativeiro babilônico. Sabe por que aconteceu o cativeiro babilônico? Sabe por quê? Bom, Alexandre o Grande nasceu por causa de você. Platão nasceu e ensinou por causa de você. Por que será que aconteceu o cativeiro babilônico? Por causa de você. Culpa sua. O cativeiro babilônico aconteceu por causa de você. Para que Deus alcançasse os gentios. Para que Deus preparasse o cenário todo e a mensagem do Evangelho fosse acelerada na sua entrega e chegasse até nós um dia e as pessoas do mundo todo. Cativeiro babilônico foi uma marca terrível na história do povo de Israel. O povo de Israel foi desobediente aos decretos de Deus. Deus tinha dito em Deuteronômio 28: se vocês desobedecerem às prescrições da minha aliança, eu vou levar vocês para uma terra estranha e vocês vão ouvir uma língua que vocês não conhecem e vocês serão escravos lá. O povo disse: Senhor, nós faremos tudo o que o Senhor fizer. Vocês concordam com as minhas condições? Sim, tudo o que o Senhor disser, faremos. Bom, Moisés mal desceu do monte, eles já tinham se desviado. E assim foi a vida toda. A Bíblia fala que Deus mandou os profetas continuamente para Israel, alertando-os para que eles voltassem à fidelidade a Deus conforme exposta na aliança de Moisés. Mas o povo não ouviu. Então Deus levantou o Império Assírio no ano 722 e levou o reino do norte embora. 10 tribos que desapareceram. Não temos informações de para onde elas foram levadas. As 10 tribos do reino do norte, as 10 tribos de Israel, levadas pelos assírios. E no ano 605 a.C., Deus levantou os babilônios e atacou o reino do sul, chamado Judá. E o grande rei na época era Nabucodonosor. Esse nome que é difícil de falar, quando era pequeno tentava falar, não conseguia, né? É Nabucodonosor. Não coloque esse nome no seu filho, porque ninguém merece, né, um nome desse, né? Mas Nabucodonosor invadiu Israel no ano 605 a.C. e levou a nobreza. Quem foi com ele nessa deportação? Quem foi? Daniel foi levado para a Babilônia e foi um ministro lá na Babilônia. Nós vemos Deus abençoando Daniel lá na Babilônia. Um arauto de Deus no castelo, ali na corte real. Depois o rei voltou em 597 e levou mais gente embora. E depois voltou em 586 e acabou de uma vez por todas com a nação. O exílio babilônico foi terrível. E durou quanto tempo? Quanto tempo? Por que durou 70 anos e não 65? Por que durou 70 e não 82? Por que durou 70 e não 44? Será que Deus pensou: eu vou falar um número qualquer aqui, vou sortear, vamos ver o que vai dar? Não, Deus não age assim. Deus tem um plano, Deus tem propósito. Deus tinha dito o seguinte: olha, vocês vão arar a terra 6 anos. No 7º ano, vocês vão deixar a terra descansar. É o ano sabático. Trabalhem e plantem durante 6 anos, mas no 7º a terra descansa, é férias. Férias para a terra. Vocês não podem plantar nada, só colham o que ela der por si só, mas não trabalhem nela. O povo obedeceu? Não.
O povo não deu 1 ano a cada 7 para a terra descansar. Passaram-se 490 anos. Quantos anos de férias o povo devia para a terra? Quanto? Deus fez as contas, cálculo trabalhista. Férias acumuladas. 70 anos de férias. A lei de Deus era mais branda do que a nossa lei, né? Tem que dar férias em dobro e mais um monte de coisa, né? Não. Só os 70 anos. Olha, vocês vão para o exílio durante 70 anos. E a terra vai descansar as férias dela que vocês estão devendo. E isso aconteceu. E o povo foi. O povo foi para o exílio na Babilônia, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Onde a terra lá do Saddam Hussein, né? E foram levados para lá e ficaram lá. Ficaram lá durante 70 anos, o profeta Jeremias escreveu dizendo que eles ficariam 70 anos. O profeta Daniel, lendo Jeremias, lembrou disso. E orou a Deus no final dos 70 anos. E Deus libertou o povo, através de Ciro. E o que aconteceu então com o povo? O povo, depois que foi liberto, tinha liberdade, tinha a opção de voltar para a Palestina. Muito